Com o objetivo maior de orientar sua trajetória de aprendizado da apometria aqui conosco, de orientar sua formação como um agente do bem e atuação junto à espiritualidade, isso tudo em meio a tantos desafios individuais do plano terreno e tantas batalhas em curso na dimensão astral, é de extrema importância que nós, candidatos ao trabalho assistencial junto aos espíritos superiores e candidatos ao auxílio no campo dos desencarnados, dominemos todos os conceitos referentes aos processos obsessivos, às suas ramificações e às suas consequências. Nós precisamos ter esse olhar tanto no campo individual quanto no campo coletivo, social, para que a gente entenda que os processos obsessivos atingem, com seus mecanismos intrincados de maldade, a toda a humanidade dos dois lados da vida, na dimensão da matéria e na dimensão extrafísica. Desse modo, nós iniciaremos esse vídeo já de pronto, informando a afirmativa dos espíritos de que hoje a população mundial sofre um processo obsessivo em larguíssima escala. Os orientadores evolutivos dizem que a obsessão, nas suas características simples e complexa, é o que dizem o mal do século. Segundo Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Espíritos, ele diz que a obsessão é o domínio que alguns espíritos adquirem sobre outros, quer encarnados ou desencarnados, provocando-lhes desequilíbrios psíquicos, emocionais e físicos. É uma espécie de constrangimento moral de um indivíduo sobre outro indivíduo. Essa influência negativa e irracional traz para as pessoas problemas diversos, o que torna-as enfermas da alma, necessitando de cuidados como toda doença no nosso corpo físico. Então, com essa informação em mente, nós precisamos nos conscientizar em definitivo sobre a real configuração dos habitantes do nosso planeta Terra, nas duas dimensões em que transitamos, a dimensão da matéria e a dimensão astral, imediata à nossa, nas quais, nessas duas, também estamos misturados. Então, os espíritos superiores nos dizem que hoje somos quase 9 bilhões de encarnados, um número muito maior do que os 7,6 bilhões do levantamento terreno apontado pelo IBGE. 9 bilhões. Do outro lado da vida, a população que circunda a psicosfera do planeta é estimada em 54 bilhões de espíritos. 54 bilhões, 6 vezes mais. Dessa forma, a soma de todos nós, consciências encarnadas e desencarnadas, está na casa dos 63 bilhões de habitantes. Guardem essa informação, 63 bilhões. Então nós precisamos entender esse cenário e ter sempre essa informação em mente quando nós formos trabalhar com a apometria, porque o campo de atuação da apometria é muito maior na dimensão astral, na dimensão extrafísica, dados 54 bilhões de espíritos. Muito bem, então rememorando a obra O Livro dos Espíritos, Allan Kardec classificava os espíritos tomando por base os seguintes aspectos: grau de desenvolvimento, as qualidades por eles adquiridas, as imperfeições das quais não se livraram, todos nós. Então, tendo em vista novas informações às quais temos acesso hoje, 75% da população total dos 63 bilhões, lembram? Ainda estão em patamar evolutivo funesto, de baixa vibração. Entre esses 75%, estamos falando de desencarnados e encarnados que convivem aqui conosco diariamente, na nossa família, no trabalho, na sociedade, na escola, nas notícias, figurando nas notícias de jornais. Olha os relatos de violência. Então, a extrema predominância da matéria ainda sobre o espírito, a propensão ao mal, a orgulho, ignorância, egoísmo e todas as más paixões que nos seguem a todos nós. Esses 75% têm intuição de Deus, mas não compreendem. São caracterizados, sim, como espíritos impuros, levianos, palavras de Kardec, batedores, perturbadores. Nessa categoria, nós temos uma população de mais de 47 bilhões
de seres enquadrados nessa realidade espiritual. 47 bilhões é muita coisa. Seguindo em frente, dessa mesma população geral, 20% das consciências começam a sobrepujar a predominância da matéria sobre o espírito. São os espíritos benévolos, sábios, prudentes. Então, entre eles, há o legítimo desejo do bem. As suas qualidades e o seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem mais ciência, novamente palavras de Kardec, outros sabedoria, outros bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais, já compreendem Deus, compreendem o infinito e já começam a gozar do que chamamos felicidade dos bons. São espíritos que se sentem felizes quando fazem o bem ou quando impedem, ajudam a impedir o mal. Então, novamente, lançando mão da nossa calculadora, nós temos 13 bilhões de consciências nessa categoria. É pouco? É muito pouco frente aos 47 bilhões de seres dedicados ao mal. Para encerrar nossa análise geral, restam 5% dos seres que circulam entre nós, encarnados e desencarnados, chamados aí sim espíritos puros. Vão somar 3,15 bilhões de consciências. São esses espíritos que não sofrem mais já nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual, moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens, essa é a característica desses espíritos. São seres, sim, aí sim, de luz, que vêm se chegando até nós como missionários, detentores de uma extrema sabedoria, humanidade, vêm nos auxiliar, vêm nos influenciar positivamente, auxiliar a lidarmos com as demandas coletivas. São eles que auxiliam na preservação da justiça, na manutenção da misericórdia divina aqui no nosso planeta azul, no nosso planeta Terra. Para quem se interessar, para melhor aprendizado sobre essa categoria dos espíritos, eu sugiro a leitura da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, bem como todas as obras ditadas pelos espíritos através dele. São obras consideradas a base mais coerente e segura para os estudos da realidade espiritual, do pesquisa, do fazer ciência. Basta nos dizer a vocês que foi o próprio Mestre Jesus que anunciou o Consolador prometido, que falava: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. É o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque ainda não o vê e não reconhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Palavras de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Há mais uma imprescindível informação que eu quero dividir com vocês sobre a nossa complexa realidade e que vai nos ajudar a refletir, principalmente sobre os cenários de trabalho junto aos grupos de assistência espiritual, utilizando aqui no nosso foco a apometria. Essa informação vai nos elucidar, em definitivo, sobre com o que e quem estamos lidando, com os agentes mais perversos na prática do mal, com os influenciadores diretos dos processos obsessivos complexos, nas suas mais funestas formas de ação. São eles que promovem as mais infelizes patologias do espírito para espírito. A estrutura das trevas em demonstração sinaliza rapidamente a organização dos espíritos das trevas. Desde os chamados dragões, os espíritos luciferinos que já arrasaram planetas, passando pelos chefes de legiões, os sombras, comandantes, magos negros, obsessores de grupos, obsessores particulares, até chegarmos aos espíritos marginais, perturbadores, encostos e afins.
São esses espíritos que configuram uma inteligentíssima e muito capacitada hierarquia que vai regimentar com todas as suas especialidades e seus poderes inimagináveis contingentes de espíritos ajustados ao mal, nas suas piores configurações. O intuito deles é tomar o controle do nosso planeta, é escravizar as nossas consciências, que obviamente estão desavisadas de nós mesmos. Basta a gente lembrar dos 47 bilhões de consciências vinculadas ao propósito dessa organização trevosa. Então, brevemente, são essas inteligências direcionadas ao mal que controlam os principais sistemas terrenos através de nós, desavisados, encarnados ou desencarnados. Sistema político, religioso, educacional, de saúde, mercado financeiro, a grande mídia, controlam desequilíbrios de energia sexual. Vamos lembrar Paulo de Tarso, na carta aos Efésios? Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Olha ele já falando dessa estrutura das trevas. Em linhas gerais, porque a gente vai abordar profundamente o tema obsessão no módulo dedicado a ela, há 4 tipos de formas de obsessão. Obsessão entre encarnados, obsessão de encarnados para com desencarnados, obsessão de desencarnados para com encarnados e obsessão de desencarnado para desencarnado. As principais formas de ação são ativa, passiva, física e psíquica. Os processos obsessivos variam de acordo com a sua intensidade e são caracterizados como os processos simples, de subjugação e de fascinação. Se nós considerarmos o processo evolutivo do homem ao longo dessas sucessivas oportunidades reencarnatórias, nós vamos entender melhor como a socialização e os embates humanos colaboraram para a gama de processos obsessivos vigentes nos dias atuais, tanto individuais quanto coletivos, sejam eles simples ou sejam processos complexos. Orgulho, vaidade, ódio, uso impróprio de poder, desamor, inveja do bem, sede de vingança, vícios de conduta, distorção de compromissos afetivos. Esses são só alguns males morais que nós podemos aqui oferecer como antenas aos nossos obsessores para, assim, instalação de um processo obsessivo em nós ou no campo coletivo. Em paralelo ao nosso estudo sobre obsessão, e tão importante quanto refletir sobre elas, nós vamos aprender a refletir sobre os processos auto-obsessivos e como são eles que alimentam toda a estrutura das trevas que domina, já sabemos, em larga escala as mentes, o psiquismo humano e que vai alimentar a política do medo através dessa ignorância coletiva, do chamado Maia, vai alimentar a estrutura das trevas sobre a qual falamos anteriormente. Tudo parte de nós. Por isso, vamos aproveitar já a oportunidade para, enquanto candidatos a trabalhadores na seara do bem, caminhando lado a lado com a estrutura da luz, sempre sob o amparo do Mestre Jesus, de Miguel, nos propormos a uma preciosa reflexão aqui nos nossos campos individuais. Nós adoramos nos enquadrar em patamares sempre superiores em relação à nossa configuração ética, moral, intelectual, espiritual. Eu sugiro que você comece a pensar se não estamos misturados. Aquela categoria primeira dos 75% de espíritos com algum tipo de desequilíbrio, por acaso, se é que a gente não faz parte dela definitivamente. Por mais que a gente tente disfarçar o nosso comportamento, pousando, como eu brinco e uso dizer, pousando de seres iluminados. Nós que gostamos de nos imaginar fora dessa massa de seres desequilibrados, também estamos conectados a ela devido às nossas sombras individuais não mapeadas, às nossas crenças limitantes, aos nossos complexos de culpa, aos nossos traumas, aos nossos instintos em ebulição.
são eles que nos induzem a esses processos obsessivos. Nós insuflamos o poder de fogo dessas consciências da estrutura das trevas. Elas vivem para a prática do mal. Nós insuflamos essa engrenagem nos dois lados da vida. Então, eu insisto em afirmar que a utilização das leis e técnicas da apometria dentro dos trabalhos de assistência espiritual humana, através das suas três forças, anímica, mediúnica e energética, tem como foco principal de trabalho os processos desobsessivos, de simples a complexos, e todos os acometimentos, todas as doenças físicas, energéticas, emocionais, psíquicas, resultantes desses processos, e que vão acometer desencarnados e encarnados. A apometria não ajuda só encarnados, auxilia também os desencarnados. Uma vez que entendamos como todos os processos obsessivos se dão, nós vamos conseguir, através da formação de trabalhadores ativos, pensantes, em maior e melhor medida, auxiliar não apenas aos consulentes que procurarem a nossa ajuda, mas nós nos tornaremos trabalhadores ativos, terapeutas da alma, trabalhando ombro a ombro com a espiritualidade maior, aí sim no campo desses processos obsessivos complexos que atingem o coletivo, a sociedade, o planeta, a mim e a você. Novamente, ajudaremos enquanto pensadores, cientistas do espírito nesse processo de transição planetária já em curso, no saneamento da dimensão astral, na limpeza de formas de pensamento, no extermínio de vírus, bactérias astrais, no recolhimento de espíritos sofredores, de espíritos obsessores. Então, diante desse cenário de estrutura das trevas e do nosso quinhão de responsabilidade por ele, é fundamental que a gente já entenda que a guerra maior entre as frentes do mal e entre os agentes do bem ocorre em maior parte na dimensão astral. Considerando que há 54 bilhões de desencarnados permeando a nossa vida na matéria, a luta maior de poder entre os seres se encontra nessa outra dimensão. E aí sim vai nos atingir diretamente. Nós aqui na Terra, da Terra, somos uma cópia mais ou menos perfeita do que ocorre na dimensão astral. Se algo aconteceu, acontece aqui na dimensão astral, certamente já aconteceu ou está em curso na morada dos espíritos, para onde iremos retornar. A sua disponibilização para a jornada junto à prática de qualquer trabalho espiritual íntegro vai requerir a predisposição para mergulhos profundos na sua alma, não há como fugir disso. Tornar-se apômetra vai demandar essa decisão de você perante o que eu entendo como uma incrível oportunidade de desfrutar de todos os ensinamentos que o contato com os espíritos nos instiga, sejam eles de luz ou das trevas, com os quais muito aprendemos também. Trabalhar com a apometria é trabalhar ao lado de espíritos orientadores que vão nos auxiliar nas frentes da justiça e da misericórdia. A seriedade desse trabalho vai te obrigar a olhar para suas sombras individuais, que são elas que vão revelar para você onde estão escondidas as brechas, os seus preconceitos e as razões da sua resistência a verbos novos, a novos verbos. Também vai te incentivar a refletir sobre o seu universo, o campo coletivo dos dois lados da vida, incentivar a renovar atitudes, a enfrentar com coragem, sem culpa, sem tristeza, toda a sua configuração íntima, individual. Com a nossa lista de recomendações bibliográficas, já previamente disponibilizadas para todos vocês, mesmo antes do início dos nossos módulos, eu sugiro o mergulho no estudo dos temas referentes aos processos obsessivos. É muito importante que nós possamos cada vez mais e melhor nos tornarmos agentes conscientes, pensantes, fazendo ciência espírita, que nada mais é do que a busca do conhecimento maior, para que a gente se capacite melhor, para que a gente se capacite a assistir melhor o humano e o espiritual. Um grande abraço a todos vocês e até breve.